Glória ao Senhor. Glória a Jesus. A Ele toda a glória. Amém. Graças a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Pode sentar, sente-se. Glória a Deus. Deus está aqui, amém. Então, certo como nós puxamos o ar e respiramos, o Espírito de Deus está neste lugar. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você está bem? Está feliz? Eu também. Eu estava ali cultuando e olhando o celular, vendo o culto pelo celular. Vocês não têm noção o que é essas telas para quem está em casa ou para quem está cultuando olhando para a tela. Eu sempre comento isso, que a mídia também deve ser um ministério, como eles chamam, ministério mesmo, que ora, que busca, que jejua, que consagra, que se separa, para que Deus possa usar vocês quando vocês estiverem mostrando o rosto das pessoas. Eu estava olhando ali a câmera, principalmente aquela câmera ali, vocês nem percebem, né, que tem uma câmera e ela está ali. Até quando a gente cultuando, eu queria que você ficasse na sua casa um pouquinho de tempo, você olhasse como é a expressão da presença do Espírito Santo no meio da igreja. Amém? Mas eu queria dividir com vocês isso, e eu vou pregar sobre isso, esse olhar da expressão da adoração. Amém? Eu tenho tido algumas experiências com o Senhor, e eu confesso a vocês que é muito gostoso, porque o olhar de Jesus nos constrange. O olhar de Jesus muda a nossa fisionomia. A pastora decidiu comprar um espelho. Ela olhou, gostou e decidiu colocar um espelho na minha sala. Mas sabe o que tem acontecido comigo naquele espelho? Eu desço para orar. E aí eu desço, porque ninguém desce para orar. Eu brinquei esses dias aí que a igreja começa a viver um clima de unção diferente. E o pastor Gabriel concordou comigo. Nós comendo, né, nós três falando sobre isso. Eu, Denis e o pastor. E aí as irmãs começaram lá, a intercessão começou a orar 5 horas da manhã e 3 horas da manhã. E aí a líder da intercessão agora é a minha esposa. Então ela vai orar e acorda a mim, porque o relógio aperta, você acorda, desperta às 3, depois desperta às 5. Aí começou esse negócio de despertar, tal e tal. E aí um dia eu falei assim: Senhor, sabe a mesma coisa? Eu inverti. Eu falei: quando eu despertar, eu vou orar. Eu nunca concordei muito com esse negócio de que Deus desperta a gente para orar. Eu nunca gostei muito dessa fala. Não, porque eu acordei para orar, Deus me despertou para orar. Eu estou falando que seja errado. Eu acho que a gente faz um propósito, mas enfim. Só que aí, irmãos, eu comecei a falar assim: eu vou levantar e vou orar. Então, se eu dormir, e tem acontecido comigo, 3 horas da manhã, se eu deitar para dormir. Quando dá 5 horas, o meu corpo acorda, meu relógio biológico acorda. Estou ficando velho, tenho que ir ao sanitário. E já não volto, saio do banheiro, em vez de entrar para a esquerda, já entro para a direita. Só que aí você desce para orar, e eu passo pelo espelho e olho. Eu olho para o espelho e falo: o sangue de Jesus tem poder. E aí você vai buscar o Senhor. Aí uma hora você ora, outra hora você chora, outra hora você reclama. Cada um tem seu particular, não tem? Só que aí, irmão, quando eu levanto, que eu passo pelo espelho de novo, eu olho para o espelho e falo: o brilho de Jesus é coisa linda. Faz esse teste. Faz o teste de chegar na sua casa e dá uma olhadinha na adoração. E você vai se olhar e vai ser assim. Tem gente aqui que eu sei que não gosta. Eu não gosto de me olhar. Eu também não gosto. Mas o Espírito Santo, ele nos alcança com um olhar de graça, de favor e de misericórdia. E você olha diferente. E hoje eu estava observando os irmãos adorando ali. Eu mandei para algumas pessoas, talvez até não estão assistindo, mas eu estava olhando. Aí o Du estava cortando assim o rostinho de alguns irmãos. O olhar de Jesus te deixa mais belo. O olhar de Jesus nos deixa mais belo, amém? Aleluias. E fiz toda essa história porque você sabe que eu gosto de contar a história, né? E Deus falou comigo sobre o olhar de Jesus.
Provérbios capítulo 15, no versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares o olhar do Senhor está. Muitas vezes nós ficamos pensando nisso. Como pode ser essa situação? E nós estávamos agora cantando e falávamos: e apesar desta glória que tem, o Senhor se importa comigo também. E eu me peguei esses dias falando para o Senhor assim: Senhor, desculpa, me perdoa por ser tão egoísta. E ao mesmo tempo eu senti o Espírito Santo falar assim: não, mas eu estou em todos os lugares e eu estou olhando para você. Talvez isso não seja como nós pensamos, talvez isso não seja da forma que nós imaginamos, porque o espaço que nós conseguimos cobrir com o nosso olhar, ele não é tão grande. Agora há pouco eu estava querendo entender o que estava acontecendo ali na rua, e talvez alguém diga assim: o pastor, quem me conhece de muito tempo, o pessoal que está na live aí, que está assistindo, que me conhece de quando é menino, fala assim: o Marcos voltou a cantar de costa para a igreja. Porque quando eu era novo, eu tocava de costa para a igreja. Tinha uma função. Mas por quê? Porque eu estava querendo entender o que estava acontecendo aqui na rua. Porque o mundo é espiritual e eu fico olhando as coisas espirituais também. Estava tentando entender. Eu estou falando de olhar. Aí você foca numa coisa, você desfoca na outra. Eu estava olhando para cá, eu tive que dar as costas. Então você está adorando e falou: o pastor está de costa para a igreja, o que está acontecendo com ele? Para mim não perder o que eu estava interessado, eu saí falando em línguas ali para fora e entrei de costa. E aí talvez eu e você olhamos para o olhar de Jesus e achamos que ele é a mesma coisa. Ah, Jesus está olhando para mim, mas agora ele precisou olhar lá para a rua e ele não me viu. Ou então, nós achamos que Jesus não está olhando a nós quando nós estamos fazendo algo que não agrada a Ele. E sabe que existe uma coisa que nós temos como mania, de quando estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor, nos esconder. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus está em você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ele está em você. E se o Espírito de Deus está em nós, os olhos do Senhor estão sobre nós. Não sei se eu conjuguei o verbo certo, mas Ele está sobre nós. Então, queridos irmãos, para entender isso que eu quero compartilhar com vocês, entenda primeiro o seguinte: a todo instante, a todo momento e em todos os lugares, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. E aí o escritor ele diz assim, ó, ele contempla os maus e os bons. Então, se eu quiser interpretar essa palavra, Edson, se eu estiver numa atitude má para com o Senhor, para com a palavra de Deus, Deus se esconde? Não, Ele está me contemplando, Ele também está me vendo. Em todos os lugares Deus está me vendo. É a mais pura realidade. Não há um só lugar que possamos nos esconder da sua presença. O salmista no Salmo 139, no verso 8 diz, olha só o que diz o salmista no 139, 8. Peguei só o 8 aqui, vê se põe para mim aí. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também está. A Almeida Corrigida Fiel, ela diz no inferno, outros diz no Seol, outros diz no abismo. Então quer dizer que Deus me vê em todos os lugares? Sim, porque Deus contempla a terra. Eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos e a gente conseguir sair, abrir a nossa mente, criar um gatilho para a gente entender o seguinte. E eu queria que se você pudesse repetir isso comigo assim: eu jamais me escondo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas me ajuda a pregar. O ímpio também jamais se esconde de Deus. Amém? Continua me ajudando a pregar. Satanás também jamais se esconde de Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas no livro de Jó cita que Deus pergunta para Satanás de onde ele vem. É que Deus queria que Satanás abrisse a boca e dissesse o que ele estava fazendo, para Deus inquirir sobre alguém que Deus estava vendo também. Queridos, então aqui há uma necessidade da gente entender algo. Eu e você, nós não nos escondemos da presença de Deus.
Tira da sua cabeça de que em um lugar, de que em um certo momento, de que debaixo de um abrigo subterrâneo, que debaixo de um abrigo nuclear, que debaixo de um lugar construído pela NASA, pelo aquele rapaz, o dono do mundo, eu esqueci o nome dele agora, o dono da Tesla lá, o Elon Musk. Ei, tem um lugar, esse lugar nem Deus pode chegar, Deus já está lá, aleluia. A visão de Deus é uma visão de ultra raio-x. Quando ele criou a terra, ele disse assim: o meu olhar penetra o centro da terra. Talvez eu e você pensamos assim: a terra é redonda, se eu estou do lado de cá, Deus está olhando lá do lado de lá. Está lá, inclusive. Como cristão, como alguém que crê em Jesus, como quem crê no Espírito de Deus, na promessa do Senhor, há uma necessidade que a gente comece a pensar um pouco melhor nisso. E aí, se a gente pensar um pouco melhor, sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos tirar algumas autoridades, guarde isso, uma palavra revelada, da mão de Satanás. Satanás tem muita autoridade na vida do crente, porque o crente não entende a própria palavra de Deus. Existem coisas que Satanás diz assim: achar que ele é tão bobinho, eu vou assustá-lo. Quem é que corria do bicho-papão? Por favor, irmãos, me ajude aí. Quem corria do bicho-papão aqui? Ajuda aí, tem mais o que? Você corria? Não, bicho-papão você não corria, porque a gente não falava do bicho-papão em casa, falava. Mas o que tinha lá em casa? O homem do saco. O homem do saco, a Zefa Maceió, quem mais? O bicho-papão, o que mais? Fala aí. É a mulher de quem? Mulher do quê? Do coxo? A mulher do coxo, porque no meio do mato a mulher do coxo, ela ia comer junto com os bois lá no coxo, olha. A cuca, a cuca a gente pegar, não é verdade? A outra coisa, quem lembra da loira do banheiro? Quem já viu a loira no banheiro? E nós meninos, arteiro, irmão, doido, nós queríamos ver a loira no banheiro mesmo, quem não queria? Os meninos queriam ver, naquela época nós queríamos ver a loira no banheiro. Talvez era um loiro no banheiro, vestido de loira, não sei. Mas nós na escola queríamos pegar a loira no banheiro, nós pegávamos e dar uma surra nela. Nunca vi a loira no banheiro. Pois você está dando risada por quê? A cuca existe? Eu agora quero falar no tom que nós levávamos, porque aí nós fomos analisar que tudo tem uma mensagem subliminar, e na mensagem subliminar é justamente isso. Satanás se apropria da mensagem subliminar. Já que você está panguando aí, eu vou te pôr medo nesse negócio. Já que a cuca estava divertidamente, não tinha nada para a cuca, o Satanás falou assim: pois a cuca sou eu. Aí a criança sonhava com a cuca, o demônio ia lá, fazia aquele estrago na casa da pessoa. Aí vai o pastor lá, a pastora chega e olha e fala: tem um negócio aqui, chegava, tinha um desenho da cuca lá, ela fala: joga esse desenho fora porque é o espírito maligno. A gente começou a santificar ou a malignificar essas coisas. Eram contos, eram ditos. Por isso nós estamos dando risada agora. Pois se a gente não conhece as verdades bíblicas, nós vamos começar a correr, aí a gente não corre da cuca, mas a gente se esconde de Deus. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? A gente não corre da mulher do saco, da Zefa Maceió, a gente não corre da mulher do coxo, a gente não corre da loira do banheiro, mas a gente se esconde de Deus. Deu para entender? Consegue compreender? Irmãos, e a própria Bíblia diz, e eu sei disso e você sabe disso: ninguém se esconde. O Satanás não se esconde de Deus, o homem não se esconde de Deus, a maior autoridade não se esconde de Deus. Não há a mínima possibilidade de um ser na face da terra ou no mundo se esconder de Deus. Então para que se esconder de Deus, irmão? Pastor, eu sei que uma outra, o senhor quer chegar onde? E Deus, apesar de estar em todos os lugares, Ele nos dá a liberdade. E eu queria que você entendesse isso. Eu não sei se você já orou assim: Senhor, me tira esse negócio. Senhor, eu não quero mais ter esse. O pastor está pregando, é verdade. Senhor, eu faço as coisas erradas e começo a se esconder do Senhor. Eu começo a ficar de uma forma, eu me escondo do Senhor. E Apocalipse 3,8 diz assim: eu coloco diante de você uma porta aberta. Eu conheço as tuas obras. Eu quero tirar o texto do contexto e trazer para esse texto e pretexto aqui, pastor.
Espírito Santo disse para mim isto. Eu fui orar para perguntar para o Senhor. Eu não fui orar, eu não gastei o dia meu de oração ontem para pregar na igreja, para estudar um texto para pregar na igreja, não. Eu gastei o meu dia, primeiro orando ao Senhor, e depois trabalhando para o Senhor, e falei, Senhor, obrigado, passei o dia inteiro mastigando a Tua palavra. Aí de noite eu dou meu joelho e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Ele me deu uma direção e eu levantei. Eu orei 2 minutos para Deus falar comigo sobre o que era para falar com vocês hoje aqui. E aí ele me falou, fala para eles isso. Apesar deles saberem que eu sei, eu conheço as obras deles, e a minha também, eu vou dar uma chance para você. Eu ponho diante de você uma porta aberta. Mesmo sabendo que você corre da cuca, que você corre do homem do saco, você sabe que eu sei. E o Senhor quer tirar a gente desse limbo nessa manhã. Que limbo? Esse limbo da gente viver como se a gente estivesse fugindo. Irmão, você não está fugindo. Deus está te vendo. Aleluia. Está tudo errado lá? Você não está fugindo, irmão. Deus está te vendo. Você está achando que você está fugindo de quem, querido? De quê? Deus está te contemplando. Deus está me contemplando. Não há esta possibilidade. Olha, eu vou ficar aqui porque eu vou criar. Não, cada um tem, o Senhor está falando no meu ouvido aqui na igreja, pastoreando. Me dá licença, meu esposo. Irmão, a gente fica se escondendo, achando que Deus não está vendo a gente, Deus está ali contemplando. E aí eu estava dizendo, o pastor da igreja falando, queridos, muitos de nós que estamos aqui, todas as vezes que nós queremos nos esconder de Deus, a gente muda na comunidade, a gente muda no relacionamento uns com os outros. O primeiro lugar que a gente denuncia que estamos totalmente às claras é na comunidade. É na tua comunidade de fé, onde você cultua, onde você está todo dia. É onde você não percebe que há um mover de Deus comunicando de que Ele está testificando que Ele te vê. Olha o filho. O filho, quando fica bicudo com o pai, para de ir na casa do pai. A filha, quando fica bicuda com a mãe, não entra mais no quarto da mãe para pedir conselho. Não pede mais o batom emprestado. Não pede mais aquele sapato que a hora usa o tempo inteiro. A filha, quando fica brava com a mãe, pega as roupas íntimas que usa da mãe e devolve tudo. O senhor está colocando no meu coração, faz uma sacolinha. Aí a irmã chega para trabalhar, do trabalho, quando chega em casa, todas as suas roupas íntimas, o sapato, a meia, o batom, o perfume, está tudo em cima da cama, dentro de uma sacolinha. Você fala, menina, aí você descobre, né, irmã, que tinha coisa que você achou que tinha perdido, que tinha a máquina de lavar, tinha abduzido, tinha comido, estava cá no quarto. Sabe por quê? Que a tua menina está brava com você. O Senhor está dizendo assim, ela está se escondendo de mim. Por isso que eu estou falando com o culto da família. É um exemplo que eu estou dando. Ela está se escondendo de mim. Segundo passo, eu não estou com sentido vontade de ir lá na igreja. Por quê? Porque eu não quero contar para ninguém que eu estou se escondendo de Deus. Vamos tomar chazinho? Não estou com fome. Vamos tomar café? Não, já tomei em casa. Irmãos, preste atenção, é palavra revelada de conhecimento purinho só. De 30 anos ministrando na casa do Senhor. Vamos tomar café? Não, já tomei. Vai ter um almoço aqui na igreja, aí é o prato que você... Não, hoje eu não posso. Deus diz, filhinho, você está se escondendo. De quem? Deus está te contemplando. E essa mensagem, ela não tem por endereço te confrontar, você sair daqui triste. Não, muito pelo contrário. É a atitude do olhar de Jesus, porque a Bíblia relata, eu vou ler só, já te passar, o Lucas 22, 61, tá? Mas eu vou relatar, eu vou ficar permeando em volta um pouquinho. A Bíblia relata, depois você põe, que o pessoal vai começar a ler ali, que um pouquinho antes, Pedro disse para Jesus assim, primeiro Pedro diz assim, não, Jesus, nós não vamos permitir que te levem. Aí o Senhor repreende Satanás da vida de Pedro. Pouquinho mais na frente,
Pedro diz assim: Senhor, aonde o Senhor for, nós vamos com o Senhor. O Senhor, nós vamos com o Senhor onde o Senhor for. Preste atenção. Jesus disse assim: Pedro, menino que eu amo, diga assim: o Senhor. Não, irmãos, tem gente já cochilando, já diga: o Senhor. Vira para a pessoa do lado e diz assim: te ama. Aleluia. Vamos de novo? O Senhor. Faz com o dedo assim: me ama. O gaúcho já estava olhando de lado, é para pegar mesmo vocês. Diga de novo: o Senhor nos ama. Tem jeito, irmão, aleluia. Quando o Senhor foi falar com Pedro, ele amava Pedro. Eclesiastes diz que o que era, já foi. O que há de ser, também já foi. Entenda que o nosso Deus, ele vive em nós na eternidade. O nosso Deus sabe o que você vai almoçar. Eu sempre brinco com isso, né? A irmã Maria não está aqui, que eu sempre pergunto para ela: o que ela vai fazer? O Senhor e Deus, e eu já sei que é frango hoje. Porque todo domingo eu brinco com ela assim: o que vai ser o almoço? Eu vou passar e vou comprar um frango. Hoje não vai ser frango na casa da irmã Maria, porque ela já está em casa, deve ter preparado alguma outra coisa. Foi almoçar fora, aconteceu alguma coisa. Sabe aquilo que você está pensando que você vai fazer amanhã? O Senhor já sabe o que você vai fazer e sabe inclusive o resultado, porque Ele é Deus e está no alfa e no ômega, ou seja, no A e no Z, no início e no fim de todas as coisas. E aí a gente fica, Milena: eu vou me esconder, eu não sei. Aí o Senhor disse para o Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, o galo canta de manhã, sei lá que hora o galo canta na sua casa. O galo agora está endemoniado, o galo canta agora 3 horas da tarde. Por quê? Porque tem gente que dorme de dia. O galo, o seu vizinho, que hora que ele canta? Você nem lembra, porque você toma um remédio e dorme e não vê o galo cantando, né? Mas sempre tem galo. Lá perto da gente tem um galo que canta lá, não tem, gente? Aí o Senhor, só para dar um ponto de referência, porque o problema não é o galo, irmão. O povo quer matar o coitado do galo, tem a missa do galo. O galo não tem nada a ver. Jesus queria dar um ponto de referência, e ficou fácil, porque galo canta. Jesus disse para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes, né? O galo cantou 3 vezes, é isso? Sim, né, irmão? Que galo cantou 3 vezes? Olha aí. Olha o Saci Pereira aparecendo aí de novo. Olha a velha do saco aparecendo aí de novo. Diga para quem está do seu lado: toma cuidado. Fala para quem está do seu lado: toma cuidado. Fala, toma cuidado. O galo cantou uma vez. E o galo cantou depois que o Pedro havia negado 3 vezes. O galo não cantou primeiro. Pedro negou 3 vezes primeiro. Lê a Bíblia um pouquinho lá. É que a gente lê a Bíblia assim: eu vou ler a Bíblia, né? Tem um cronograma para cumprir. Aí a gente passa por cima e mistura tudo, que é uma questão só de leitura. Não é que você não lê a Bíblia, presta atenção, é uma questão de leitura e de interpretação. Ou então uma questão da gente ficar com peso em todas as coisas, porque a gente sempre prega e sempre tem uma notícia muito forte nisso, pastor, que é no peso de negar. Tá vendo? Irmã Cristina, então é tão pesado que a gente bota o galo para cantar 3 vezes, o Pedro nega 500 vezes. É muito pesado, gaúcho. Deus vai pesar a tua mão porque você está negando. Irmão, Deus já sabe que a gente negou. Irmão, Deus sabe que a gente nega mesmo. Pastor, quando Deus fala, é porque Ele sabe o que vai acontecer. E aí a gente não consegue entender que o Deus encarnado era uma revelação completa. Quem está entendendo o que eu falei? Não entenderam? É diferente do profeta, é diferente do sacerdote, é diferente de um Elias que recebia. Não, era o Deus encarnado, então tinha profecia o tempo inteiro. Uma palavra simples de Jesus era uma palavra profética, meu irmão. Principalmente depois nos últimos 3 anos, onde o ministério foi revelado. Quando Jesus abria a boca para falar: tenho sede, tinha uma profecia naquilo. Se você parar e entender, para ele: tem sede, o homem natural tem sede, mas o homem espiritual bebe da água da vida, que é ele próprio, e não tem sede. Amém ou não amém? Quando ele olha para o Pedro e diz assim: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
Jesus não estava amaldiçoando, Jesus não estava condenando. Preste atenção na palavra. Essa é uma palavra de libertação para a nossa vida nesta manhã. Jesus estava constatando: é natural, porque você é um ser humano, e sem a minha presença constante você é caído. E o que significa ser caído? A gente só pensa em maldade. Quando fala de homem caído, a gente só pensa em maldade. Vamos tirar a maldade. Você pode entender isso? Até os intercessores, ouça a palavra para a gente. Sabe o que é o homem caído? Você vai dizer sim ou não. Alegria é da natureza do homem caído? Responde, sim ou não? Prazer é da alegria do homem caído? É da característica do homem caído? Prazer é do homem caído? Prazer sexual é do homem caído? Vocês estão entrando numa área, tá vendo? O prazer sexual, marido e mulher, não é do homem caído. O prazer não é do homem caído. Eu fiz questão porque o pastor fez assim: o prazer ilícito é do homem caído. O prazer com a natureza do pecado é o homem caído. Por isso que eu preciso tomar cuidado, porque se eu não estiver alinhado, eu estou sempre apontando para o pecado. Perceberam? A nossa mente, irmãos, a nossa mente ela já está contaminada. Quando você fala prazer, como prazer? Irmão, prazer, alegria. Nossa, o que você vai ver no olhar seu é prazer. Você estava aqui com prazer, adorando. A irmã lá estava com os olhos vermelhos, chorando. Qual foi? A irmã Márcia estava numa fisionomia assim, que o marido dela vai falar assim: eu quero casar com você de novo. Por quê? Porque estava sentindo prazer na presença do Espírito Santo, adorando. Acorda para isto, irmão. Que olhar que você está deixando Jesus olhar para você? Raiva é da característica do homem caído? Sim ou não? Raiva é. Ira, não. A Bíblia diz: ireis, mas não deitai sobre a ira. Olha como é que a gente precisa parar e ficar perguntando: qual é o sexo dos anjos? Qual a cor da asa do anjo Gabriel? Enquanto isso a gente está se enrolando no olhar de Jesus. Bíblia. Você pode dizer: pastor, Bíblia. Não ireis. Se você irá, não durma sobre a sua ira. Libere perdão. Converse. É normal se irar. É normal se entristecer. Tristeza é da característica do homem caído? Não. Você se entristece pela perda. Entristece por aquela comida. Vamos falar de coisas que a gente podia estar pregando todo. Mas sabe, quem gosta de cozinhar aqui? Você se entristece quando você faz aquela comida maravilhosa e erra, coloca sal demais. Não é verdade? Não há tristeza, não dá. Aí sabe quando é que a gente fica mais triste? A gente fala: vou jogar fora, mas aí gastamos R$200. E mais 200 não dá, né, irmã Ângela? Aí lava a carne. Põe a comida, pega aquela feijoada, põe debaixo da água, lava tudo, começa a cozinhar tudo de novo. Viu? O choro é uma característica da natureza caída do pecado? Sim ou não? Agora vocês vão dizer que não é. E não é. Jesus chorou, ele estava triste. Agora, se nós formos analisar, Jesus estava triste com o quê? Porque se ele sabia que Lázaro não estava morto, ou estava morto, mas ia ser ressurreto. Talvez com a incredulidade. A incredulidade é uma característica da natureza do homem caído? Sim. Pecar contra o Espírito Santo? Sim. Pecar? Sim. Fazer mal às pessoas? Sim. Eu preciso começar a observar as coisas. Jesus diz assim: Pedro, você vai negar eu 3 vezes. E o galo vai cantar. E foi tão natural. E eu quero, em nome de Jesus, que Satanás saia correndo de vidas aqui nesta hora. Que fica, sabe,
te acusando de coisas, dizendo que você não vai para o céu, que você perdeu a sua salvação, e você não consegue se libertar, e você entra na presença, presta atenção, e você entra na presença do Senhor, e em vez de se alegrar, você se entristece. Você é um eterno, eu gosto muito dessa palavra, é um pecador contumaz. O Espírito Santo toca na tua vida e diz assim: você é liberto, você é livre, o sangue de Jesus te liberou, você está liberado. Mas o Satanás diz assim: aquele pecado, aquele pecado, lembra daquele pecado? Mas aquele pecado faz 20 anos, mas você sabe. Nós vamos sair daqui hoje e nós vamos pecar de novo. E quando a gente pensar, fala: meu Deus, pequei outra vez. Aí a gente vai correr da cuca. Eu quero que você fique com isso na cabeça. A gente vai correr da mulher do saco. A gente vai correr da loira. A mulher do coxo, que eu achei muito interessante. Irmão, o diabo está contando mentira. Jesus já repreendeu Satanás da sua vida. Vamos para a ordem cronológica? Você consegue pôr a ordem cronológica para mim? Põe para mim a ordem cronológica. Pedro dizendo assim: Senhor, nós não te deixaremos, não deixaremos, nós estaremos, o Senhor não vai. Aí Jesus vai e repreende Satanás, que está soprando no ouvido de Pedro. Depois Pedro diz assim: não, Senhor, porque primeiro ele proíbe Jesus de morrer. É esse o texto mesmo? Não, né? Ele proíbe Jesus de morrer. Não quer Jesus, é necessário que eu vá, é necessário que eu me entregue. Não, Senhor, longe de ti, eu não deixarei ir. Sai daqui, Satanás. Logo em seguida, ele então diz assim: não, Senhor, nós não te abandonaremos de jeito nenhum. Aí o Senhor diz para ele assim: você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Quando chegam para prendê-lo, ele corta a cabeça. Presta atenção, irmãos, diga assim: a minha natureza. Não, é para falar, hoje eu estou pregador internacional. Diga: a minha natureza. Cutuca quem está do seu lado e diz assim: é a natureza de Cristo. Aleluia. Diga assim: eu fui escolhido a dedo por Jesus. Aleluia. Ô irmão, Jesus não estava falando com o Zé da esquina, não. Jesus estava falando com Pedro. Jesus estava falando com alguém que ele saiu, foi lá e disse assim: vem, eu vou te transformar. Guarda isso, querido. Jesus não estava falando, eu não sei como é que foi a escolha de Judas Iscariotes, mas também foi desta forma. Mas Jesus não estava falando com o gadareno que vem e diz assim: sai daqui, eu não quero te ver. Não, Jesus está falando com alguém que ele escolheu, o Senhor Carlos. Ele foi até o lugar onde aquele cara estava, ele decidiu, ele foi, ele tomou pela mão e ele se comprometeu. Pedro não se transformou em essa pessoa de altos e baixos depois que conheceu Jesus. Não, Pedro sempre foi essa pessoa. Ele era sanguíneo, ele era uma pessoa estourada, ele era um Marcos Ferreira da vida. Ele falava para depois pedir desculpa. E foi esse homem que Jesus chamou. E era com esse homem que Jesus estava conversando. Por favor, para de ficar dando a sua vida para Satanás. Para de ficar emprestando a sua vida para Satanás ficar brincando com você. Para de ser Maria boba, para de ser João bobo. Sabe aqui antigamente tinha, hoje não tem mais, né? Lembra do João bobo antigamente? Que é um bicho que a gente botava ar nele e ficava dando tapa nele, para um lado, tapa para o outro, tapa para o outro. Só que o João bobo de bobo não tinha nada, porque você conseguia fazer o João bobo ficar deitado. Nós chamávamos o João de bobo, mas bobo era nós, cada um tapa nele. Quem já apanhou de João bobo aqui? Eu já apanhei. Tá, ele volta com tudo no seu nariz. Quem já fez isso? Lembra? Quanto mais forte você bate no João bobo, mais rápido ele reage. Quanto mais força você bate nele, ele volta rapidinho e dá no seu nariz. Só que hoje não é João bobo, não. Hoje é boneco de posto posto de combustível. O seu brilho. Gente, isso não tem preço. Olha aquele ali, não tem preço. Olha lá. E está com o dedo assim ainda. Oi? O teu preço não está num sopro de uma máquina.
O meu e o seu preço não está no sopro de conversas de Satanás. O meu e o teu preço foi pago pelo sangue de Jesus. Aleluia. Irmão, larga de ficar ouvindo mentira de Satanás. O Senhor diz assim: eu estou falando com você, filho. Fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei. Eu te conheço, eu sei das tuas deficiências, eu sei das tuas falhas. Não adianta você se esconder, porque eu sei. Então vamos combinar aqui, vamos resolver esse negócio. Sai dessa encolha boba, porque você não está escondido. Estou colocando pequenos detalhes para vocês entenderem. Vem brincar de esconde-esconde comigo aqui, para você entender. Eu quero... Vem cá, vem cá. Conta aqui, ó. Fecha os olhos e conta aqui. Põe a mão aqui e conta aqui até 10. O que é papai? Fala o que é para fazer. Para me se esconder? Esconde-esconde. Esconde-esconde. Ele é você e eu. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Fecha os olhos. Vai, pode já? Posso ir? Fecha os olhos. Conta aí. Não, conta alto. 1, 2, 3. Obrigado. Dançou, neném. É sua vez de novo. Entenderam ou não? Precisa fazer de novo? Alguém já brincou de esconde-esconde? A proposta de esconde-esconde não é enquanto a pessoa sai procurar, você dá a volta escondida e vem e bate no lugar 1, 2, 3. Quem já brincou desse jeito? Vocês são inteligentes, eu já brinquei isso também. Irmão, tem uns primos meus no interior, ele deve estar assistindo aqui, eu mandei. Tem uns primos, eu ia para o interior só para ganhar dele o tempo inteiro, eu ficava aqui, ó. Já, 1, 2, 3, ele tirava a mão. Irmão, o Senhor manda dizer para você, ele já está batendo 1, 2, 3 lá no lugar. Ele te conhece, não precisa se esconder, não. Só que a gente fica escondido, e o problema é o preço que a gente paga dessa escondida, irmão. O que a gente fica no sofrimento, começa a ir por, sabe? Irmãos, presta atenção, o que o Senhor está dizendo para a gente nessa noite. Gente, para de entregar o meu amor. Para de entregar o meu favor por alguém que não tem condição de colocar a mão em vocês, a não ser que você deixe. Porque eu já te protejo. Porque você é meu, você é minha. Quando o Senhor disse para Pedro aquilo, o Senhor só estava dizendo: Pedro, eu quero só te treinar mais um pouquinho. Você vai me negar. O Pedro falou: não vou. E ele prova mesmo. Porque quando o soldado chega, ele arranca a orelha de Malco, um dos moços. Você não vê Jesus virando, dando uma dura de Pedro. Não. Jesus só fala assim: é a hora que eu devo ir. Calma. Coloca de volta a orelha, cola a orelha. Outra coisa, sabe por que você não quer milagre? Porque as histórias de milagre da Bíblia para você são histórias de conto de fada. Eu creio na Bíblia. A Bíblia é a minha bússola. Eu creio na palavra de Deus. Deus disse, eu acredito, é real. Começa a mudar as coisas. Eu estou transcrevendo um livro e eu quero fazer uma citação muito interessante que a irmã fala o tempo inteiro. Ela disse que na primeira aliança, Deus abre o mar. Não sei se você já pensou nisso. Na segunda aliança, Deus faz a gente andar sobre o mar. Você já pensou nisso? A primeira aliança, no Velho Testamento, Deus abre o mar, Moisés passa com o povo. É a mesma simbologia, é o mesmo povo, é o povo de Deus, é o Israel de Deus, eu e você. Mas na primeira aliança, Deus abre o mar, amém? É um milagre, não é? Mas abrir o mar, o que é mais fácil? Abrir o mar ou andar sobre? Presta atenção e a gente não entende. Na sua cabeça humana, o que é mais fácil? Abrir o mar ou andar sobre o mar? Na lógica, as duas é impossível. Mas na lógica, abrir o mar é mais fácil. As pessoas até explicam. Dizem que foi num local, que é um canal, que quando a água está baixa, dá para se passar andando. E eu, como acredito no Deus poderoso, que me chamou e me escolheu, faço a maior ironia do mundo. Aí o pessoal morreu tudo afogado num copo d'água. Porque a Bíblia diz que os soldados todos morreram afogados, né, Giovanni? Morreram afogados, não. Pai, nós estamos andando aqui, daqui a pouco, ai, estou sufocado, o que aconteceu? Não sei. Morre. Não, a Bíblia diz que eles foram e diz que lá no fundo do mar já acharam, no Mar Vermelho já acharam
Eu já vi foto de roda de carruagem. Você já viu? Procura na internet. Tem, já acharam. Agora andar sobre o mar. Tenta andar. Põe água aí. Vamos tentar andar dentro. Vou me equilibrar aqui. Vou botar o dedo aqui e me equilibrar. A gente nem tenta. Satanás usa a nossa falta de fé para nos assustar. Quinta-feira ele deu uma risada para mim aqui. Ele não sabe o quanto ele me deixou com vontade de buscar o Senhor. Ele não tinha ideia do que ia acontecer com aquela gargalhada que ele deu na minha cara. Deus muda a nossa história. O que você falar e pedir, Deus alcança você e muda. O que você pedir, presta atenção no que eu estou falando hoje aqui. Peça a coisa mais absurda. Hoje Deus libera aqui. Peça a coisa mais absurda. Deus vai te dar como um exemplo. Se você duvidar, não vai ter. Mas se você pedir, Deus vai te dar e você vai testemunhar. Ou não testemunhe, só diga assim: Deus me deu. Peça a coisa mais absurda. Aquilo que você diz assim: isso não pode acontecer. Pois é andar sobre as águas. Deus faz. O que Deus quer de mim e de você? Que a gente pare de ficar entregando para o diabo aquilo que não é dele. Nunca foi. Ele nega 3 vezes. E ao negar 3 vezes, depois que ele nega 3 vezes, diga comigo assim: o olhar de Jesus. O texto diz, lá no 61, 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E o texto continua dizendo que ele chorou, e ele abandonou tudo. E você e eu conhecemos o texto. E ele abandona tudo, e ele larga tudo, e ele volta a pescar. Cabe um monte de coisas aqui. Cabe coisas que eu falo sempre, vocês estão acostumados. Sabe qual é o problema do Pedro? É só um, pastor. Pedro deixou o barco lá guardado. O problema do Pedro, senhora Lisete, é que o Pedro deixou o barco guardado em casa. Pedro não abandonou o barco. Pedro não largou o barco. Pedro não deu o barco para alguém. Pedro não queimou o barco. Pedro serviu Jesus, mas deixou o barco em casa guardado. Se não der certo, eu volto. Esse é o nosso problema. Nós queremos servir Jesus, mas se não der certo, a gente volta. E enquanto tiver o barquinho lá, Satanás vai ficar tentando mentir, dizendo assim: você viu? Você viu? Ele falou que você ia negar. Você é um frouxo mesmo, você negou. Você negou. Ele te abandonou. Você viu? Ele te abandonou. Você viu? Você viu como que é? Olha lá. Com certeza, depois daquilo, outras pessoas vieram até Pedro e falaram assim: você não era o Pedro? Te conheço. Porque aquilo ali, irmãos, aquilo ali é algo. Como é que pode aquelas pessoas? Aquelas pessoas viram e disseram assim: você não é. Agora, depois daquilo, outras pessoas que eram do meio do relacionamento deles viram Pedro e disseram: você abandonou, você largou? Só que tem uma coisa, irmã Jéssica. Tem o olhar de Jesus antes de tudo isso acontecer. E o olhar de Jesus é o mesmo que ele olhou para aquela mulher que foi pega em adultério. Você pode olhar para mim aqui agora? Eu quero profetizar sobre a tua vida. O olhar de Jesus para aquilo que você está fugindo, para aquilo que você está dizendo que é peso, para aquilo que você está dizendo que não vai dar certo, é o mesmo que ele olhou para aquela mulher. Olhar de amor e de misericórdia. A Bíblia não diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim, fez com a cabeça assim, disse para ele assim, como o pastor Gabriel gosta de dizer, hoje é dia de maldade. Não, Isabela, Jesus olhou com um olhar de amor. Sabe por que eu comecei falando do teu olhar adorando, do teu olhar adorando? Porque é esse tipo de olhar que Jesus tem para as nossas vidas, de favor, de graça, de misericórdia, de acolhimento, de bondade. Jesus olhou para Pedro, irmãos, para dizer para ele assim: Pedro, eu não esqueci de você. Aquele olhar tinha um significado: eu não esqueci de você. Eu não esqueci de você. Aquele olhar era para dizer assim: Pedro, me aguarde. O Senhor diz nessa manhã para a gente aqui, para você que está em casa: eu não me esqueci de você. Do mesmo jeito que eu fui lá e te chamei, te trouxe,
Do mesmo jeito que eu repreendi Satanás da tua vida, do mesmo jeito que eu te protegi para você não ser morto quando você tentou matar o servo do sumo sacerdote, eu olho para você com um olhar eterno, com um olhar de amor. Acredita em mim, fortalece a tua fé na minha presença. Talvez hoje, ou talvez na situação onde você está se escondendo, Jesus não pôde se apresentar naquele momento, que foi o que aconteceu. Jesus só que hoje Ele é glorificado, e hoje o Espírito Santo está em mim e em você. Então hoje Ele já se apresentou, porque Ele está dentro de nós. Mas naquele momento, Edson, não podia, porque Ele era um Deus encarnado, Ele era homem, e Ele não podia se levantar como Deus, porque Ele quebraria. E aí Satanás se diria: está vendo? Eu não disse, a hora que é para ser homem Ele vai ser Deus. Não, Ele precisava. Então preste atenção, talvez você está vivendo algo assim: eu te escondi, Deus me abandonou. O Senhor diz para você: eu não te abandonei. Espera o processo, porque eu vou me encontrar com você. Não dava naquela hora. Jesus não podia dizer assim: espere um pouquinho, eu vou ali conversar com Pedro e já volto. Até porque eles estavam procurando outros, eles estavam acusando Pedro. Pedro não, preste atenção, talvez o Pedro, quando respondeu para Jesus que não ia negar Jesus, o Pedro estava dizendo assim: Jesus, é o seguinte, eu entendi, está difícil, eu não quero que você vá, mas o Senhor vai, não vai ter jeito. Então, o que ele estava tentando dizer é o seguinte: eu não vou abandonar a fé, eu não vou me desviar. Eu não sei se tem alguém aqui que está fraco na fé, mas os fracos na fé têm mania, quando a gente chega e diz assim: você está desviado? Não, era isso que Pedro estava dizendo. Eu não vou desviar, eu vou ficar escondido. Eu vou reagir para me manter sobre os meus pés. Compreende o que eu estou dizendo? E Jesus disse assim: não, Pedro, vai ser mais difícil do que você está pensando. Eles vão querer te matar e você vai ter que me negar, porque senão você vai morrer. Há uma sentença de morte, e se você não me nega, você morre. Eu não estou aqui querendo dar validade ao pecado, não, de forma alguma. Mas eu estou dizendo, Luiz, que o olhar de Jesus é de amor, o olhar de Jesus é de misericórdia, o olhar de Jesus cobre uma multidão de pecados, o olhar de Jesus passa pela nossa falha, o olhar de Jesus cobre a nossa deficiência, o olhar de Jesus cobre as nossas brechas, o olhar de Jesus nos leva para um novo de Deus. E Jesus cumpre o seu projeto e o teu propósito. E a primeira pessoa que Jesus vai atrás de... Desculpe, a primeira não. Uma das pessoas que Jesus vai é a primeira que Jesus vai com missão. As outras Jesus vai, aparece e tal, para que houvesse testemunho. Mas Jesus, preste atenção, Jesus chega em Pedro com missão. Você está aqui? Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, nada mudou. Mas eu pequei, mas nada mudou. Mas eu te abandonei, mas nada mudou. Mas o galo cantou, mas nada mudou. Mas eu te neguei 3 vezes, mas nada mudou. Essa é a palavra para a gente nessa manhã. O olhar de Jesus comunica-nos assim: nada mudou. Eu continuo te amando, eu continuo te respeitando, eu continuo te cuidando. Eu só estou olhando para você para dizer: eu não te abandonei. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus diz dessa forma para a gente